Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu separei para falar com os senhores a respeito de um julgado do STJ, da Corte Especial do STJ, que versou sobre a arrematação de um bem numa execução em asta pública e quem levanta essa quantia, se é o exequente ou se pode ser um outro credor, concurso de credores, créditos privilegiados, é disso que nós falaremos nesse vídeo de hoje, ao analisar esse julgado aqui, embargos de divergência no recurso especial 1.603.324. Então, o EDIV no RESP 1603324. Como de costume, na descrição desse vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, além de outras informações que for possível inserir na descrição. Eu destacaria com os senhores que este foi um julgado da Corte Especial do STJ por unanimidade. Então, houve unanimidade no órgão máximo do Tribunal da Cidadania do STJ, que é a Corte Especial, esse órgão máximo. Bom, vamos lá. O que nós tivemos aqui no aspecto fático que levou a essa apreciação pelo STJ? Tínhamos uma execução em curso, aparelhada por título executivo extrajudicial, para cobrança lá de um particular em face de outro, do valor de R$ 1,5 milhão. Tramitava, portanto, essa execução numa vara civil. No curso dessa execução, um bem foi penhorado, o bem do devedor foi penhorado, foi levado à asta pública e deu-se a arrematação em um leilão público desse imóvel do devedor pelo valor de R$ 2 milhões. O crédito exequendo era de R$ 1,5 milhão, o resultado do leilão foi a arrematação por R$ 2 milhões. Até aí, tudo bem, está o exequente feliz. Só que a executada também era devedora de um valor em torno de R$ 1,5 milhão, também para o fisco estadual. E esse crédito tributário estava sendo cobrado em uma execução fiscal, numa vara de execuções fiscais da localidade. Nesse processo de execução fiscal, ainda não tinha sido efetuada nenhuma penhora. Então, estava ainda avançando a execução fiscal e não tinha sido penhorado nenhum bem. O que fez a Fazenda Estadual? A Fazenda Estadual ingressou na ação do particular, que tramitava na vara civil, e pediu a habilitação do seu crédito para que ela, credora fiscal, para que o fisco recebesse o seu crédito antes do exequente, do credor particular. E o juízo da vara civil negou a habilitação de crédito da Fazenda Pública ao argumento de que somente se pode cogitar em habilitação de crédito quando no concurso de credores houver uma penhora efetuada no processo respectivo. Então, o argumento do juízo civil foi o seguinte: não, fisco, na sua execução própria, lá na vara de execuções fiscais, lá na sua execução fiscal, ainda não se deu a penhora. E realmente a penhora pratica como um dos efeitos a prioridade no levantamento da quantia, só que você não penhorou ainda. Então, com base nesse argumento, o juízo civil indeferiu o pedido do fisco de habilitação do crédito. Então, até então, o juízo estava determinando que quem deveria levantar o valor depositado a título de arrematação seria o particular, que era o sujeito ativo, o exequente, na ação tramitando na vara civil. E aí, insatisfeito, o fisco interpôs recurso especial para o STJ. Bom, a questão gira em torno de alguns tópicos. Eu vou separar para falar rapidamente com vocês do primeiro deles, que é a ideia de arrematação. Deu-se a arrematação do bem penhorado na execução civil em um leilão público. Sobre a arrematação,
nós temos os artigos 892 e 893 do CPC. Vou apenas mencionar para vocês, não vou fazer a leitura, porque não é o nosso objeto central aqui. O que se entende por arrematação? Arrematação é um negócio jurídico de direito público, pelo qual o Estado, no exercício da sua soberania, transfere ao licitante vencedor, ao arrematante, portanto, o domínio da coisa penhorada mediante o pagamento do preço. Então nós tivemos um terceiro que adquiriu o imóvel penhorado lá na execução de âmbito civil e, por consequência dessa aquisição, ele depositou a quantia. A questão agora vai surgir a respeito de quem é que vai levantar esse valor depositado. E a gente chega na segunda parte do nosso encontro, do vídeo. Trata-se de uma hipótese de concurso de credores. Então, tem mais de um credor, há uma concorrência entre os credores. Nesse caso, há o credor civil e há o credor fiscal, há o fisco, ok? O concurso de credores pode ser um concurso universal ou concurso singular. O que é o concurso universal? Dá-se o concurso universal quando a concorrência creditícia incide sobre todo o patrimônio do devedor. É o caso clássico da falência. A falência é um concurso universal, porque você vai arrecadar, você vai apurar todo o azul para suprir todo o vermelho. Quer dizer, você vai apurar todo o crédito, todos os bens, todo o patrimônio do devedor para partilhar entre todos os devedores. Mentira, entre todos os credores. Todos os bens do devedor para partilhar entre todos os credores, para ir pagando os credores. E, naturalmente, quando do pagamento, nós temos a divisão em classe, em quem tem os créditos preferenciais. Recebe primeiro quem tem preferência no recebimento. Isso é o caso de concurso universal. A falência, a insolvência civil. Nesse caso aqui, nos casos que nós estamos analisando, nós não estamos diante de um concurso universal, mas de um concurso singular. O que é o concurso singular? O concurso singular se dá quando ocorre mais de um credor em relação ao produto de um bem específico do devedor. É o caso. Tivemos a penhora de um bem, essa penhora resultou na designação de um leilão e o bem foi arrematado em leilão, o valor depositado em juízo. Quem vai levantar o valor desse bem? O credor que ensejou toda a prática desses atos, o exequente lá na vara civil, ele é um credor, ou o credor fiscal, que estava com uma execução fiscal em curso. E aí a grande questão aqui é, portanto, a analisar o direito de preferência. Quem é que recebe primeiro? Nós temos aqui dois tipos de preferência. Preferência de âmbito material e a preferência de âmbito processual. Aos olhos do juízo civil, onde tramitava a execução entre particulares, a prioridade seria da preferência processual, que responde pela máxima prior tempore port iure. Quer dizer, recebe primeiro quem penhorou primeiro. E foi isso que ele alegou ao indeferir o pedido da Fazenda Pública de habilitação no crédito. A Fazenda Pública pediu para receber primeiro ela, porque seu crédito era preferencial. O que o juízo civil disse? Não, recebe primeiro quem penhora primeiro. E lá na sua execução fiscal você não penhorou. Então vai receber o meu credor aqui, o exequente credor do meu juízo, que foi quem penhorou primeiro. Acontece que o STJ não concordou com esse argumento. O STJ deu provimento, por unanimidade na Corte Especial, ao recurso especial interposto pela Fazenda. Isso porque, havendo concurso singular de credores, a Fazenda Pública possui preferência na habilitação do seu crédito no produto da arrematação do bem, mesmo que ela não tenha ainda pedido, ou mesmo que na sua execução fiscal ainda não tenha sido determinada a constrição dos seus de bens do devedor. E aí nós temos algumas referências normativas a título de preferência no âmbito material. A preferência no âmbito material pode decorrer das preferências e privilégios creditórios. Estamos no Código Civil, artigo 955,
Procede-se a declaração da insolvência toda vez que as dívidas excedem a importância dos bens do devedor. E aí, olha o 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. No caso aqui, há um devedor comum. Mas olha como começa o 957. Não havendo título legal à preferência. Acontece que, nesse caso, há um título legal à preferência. Olha o 958 do Código Civil. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Então, nós temos um crédito privilegiado a favor da Fazenda Pública. Há um título legal de preferência. Há uma preferência no âmbito do direito material. E aí, o que diz o CPC a esse respeito? Olha o artigo 908 do CPC. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, é o caso, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Então, a preferência de direito material, título legal à preferência, na dicção do legislador, precede a preferência de âmbito processual, que é a máxima prior in tempore portio in iure. Recebe primeiro quem penhorar primeiro. E na Fazenda Pública nós temos, como última referência a ser mencionada, nós temos o artigo 186 do Código Tributário Nacional. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvado o crédito decorrente da legislação do trabalho e acidente do trabalho. Nesse caso aqui, não é crédito trabalhista, nem é crédito decorrente de acidente do trabalho. Então, a preferência é mesmo do crédito da Fazenda Pública. Tanto o Código Civil como o CPC conferem primazia às preferências creditícias, fundadas em regra de direito, em preferência de direito material, o que o legislador chamou de título legal à preferência. Quer dizer, a distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência. Em primeiro lugar, serão satisfeitos os créditos que tenham preferência de direito material. Então, vai seguir a preferência de direito material. Cumprida a preferência de direito material, na sequência, ou porque não existe preferência de direito material, ou em existindo preferência de direito material, ela já foi observada, em sequência você vai pagar, você vai satisfazer os créditos comuns, quer dizer, aqueles que não têm preferência legal, privilégio legal. E entre os créditos que estão na mesma classe, os créditos comuns, vamos assim dizer, quirografários, diriam alguns, aí você vai observar a anterioridade da penhora. Recebe primeiro quem penhora primeiro. Quer dizer, então não é que a preferência processual, prior tempore portio in iure, ela não vale de nada. Ela é importante para os credores que estiverem na mesma classe, na mesma ordem de preferência legal. O que aconteceu no caso concreto é que havia uma divergência de preferências legais do direito material. E aí não tem como você utilizar o critério de penhora primeiro quem recebe primeiro quem penhorou primeiro, se há uma distinção entre títulos de classe. O crédito fazendário é um crédito privilegiado e deve receber, portanto, de modo preferencial. Essa é a conclusão a qual chegou o STJ. No caso, tinha uma execução fiscal em curso. O STJ foi além. O STJ disse, tá, e se houver um crédito tributário do qual não se deu ainda o início da execução fiscal? Ainda assim, o crédito tributário será privilegiado. Só que o juízo civil, ele não vai pagar a Fazenda Pública. Ele deve transferir o valor para o juízo da execução fiscal. Quem detém competência para adimplir o crédito fiscal é o juiz da execução fiscal. Mas como é que ele vai transferir se ainda não há execução fiscal em curso? Pois é. O que ele vai fazer é reservar o valor que tem o título preferencial da Fazenda Pública, o juízo civil vai reservar, e quando a Fazenda Pública entrar com a execução fiscal, aí ele vai transferir para o juízo da execução fiscal.
Foi essa a conclusão a qual chegou o STJ nessa parte que nós veremos. Ó. A tese, portanto, é no sentido de que a Fazenda Pública tem preferência de habilitação, com reconhecimento de crédito privilegiado em execução por título extrajudicial, independentemente da existência de penhora na execução fiscal. Se não houver nem mesmo execução fiscal distribuída, aparelhada, garante-se o exercício do direito do credor privilegiado mediante a reserva da totalidade ou da parte do produto da penhora levado a efeito em execução de terceiros. O terceiro, nesse caso, em relação ao crédito fiscal, é o exequente, que promoveu a execução particular e conseguiu lá na execução particular a arrematação de um bem do devedor. Então acaba que muitas vezes o exequente tem todo o trabalho, né, e tem um trabalho em vão. Que nesse caso, dos 2 milhões, que é o produto da arrematação, a Fazenda Pública vai ficar com 1,5 milhão, mais custas, vai sobrar somente a diferença para o exequente conseguir satisfazer seu crédito. E se o devedor em comum do particular e da Fazenda Pública não tiver outros bens penhoráveis, pode ser que isso aconteça, aí o exequente particular vai ficar chupando o dedo, infelizmente, ok? Então, meus amigos, essas as importantes considerações que eu queria fazer com os senhores nesse nosso encontro de hoje. É isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.